Olá, meu caro amigo leitor, tudo bem com você? Hoje trago mais um vídeo para você para falar de um clássico nacional que eu estava devendo há muito tempo. Eu estou falando do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aborda esse livro e os temas polêmicos. Se liga aí. Olá, muito prazer, eu sou Leonardo, caso seja o seu primeiro acesso aqui ao canal do Simeão Literário, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que a gente tem aqui postado, tenho certeza que você vai gostar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jorge Amado, Capitães da Areia. Esse clássico aqui eu já estava devendo há muito tempo, nas minhas leituras mesmo. O primeiro livro de Jorge Amado que eu li era A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, livro divertidíssimo, livro fininho, menos de 100 páginas, e depois eu tive a indicação de várias pessoas sobre Capitães da Areia, e somente agora em 2020, 2 anos depois de que eu li o Quincas Berro d'Água, foi que eu dei a chance para esse livro aqui, maravilhoso. A história do Capitães da Areia é uma história sobre as crianças que moram na rua. O Jorge Amado ambientou o livro na Bahia, Salvador, e o livro foi escrito em 1937, década de 30, onde estava passando por uma reforma social. Então Jorge Amado queria muito cutucar, fazer uma crítica social. Na época estava o movimento modernista sobre você alavancar também as minorias, né? Uma espécie de compensação, porque pelo que o que está descrito no livro aqui, de acordo com outros editores no prefácio e no pós-fácio, é que o Brasil passava por um momento muito difícil e aí você precisava atingir as pessoas de outra forma. Inclusive, antes de eu falar da história para você desse livro, tem extras maravilhosos aqui, ó, capas de Capitães da Areia em outros países, e também tem isso aqui, ó, incinerado vários livros de Jorge Amado, porque ele foi acusado de estar fazendo apologia ao comunismo, e as pessoas não queriam que o livro Capitães da Areia fossem lidos, e eles foram incinerados em praça pública. Olha só, você vê que o extremismo sempre existiu, né, quando se trata de política. Aqui um retrato de Jorge Amado, para você que nunca ouviu, Jorge Amado já morreu. Então aqui nessa edição, a gente começa com cartas, né? Achei bem engraçado, porque eles começam com cartas, um jornal, na verdade, começa a publicar algumas cartas. Primeiro a denúncia de que os Capitães da Areia, né, essas crianças carentes de rua, estavam praticando alguns assaltos. E aí a pessoa faz a reclamação no jornal, o jornal passa a voz para a polícia passa a voz para o juizado para o reformatório. Então é uma jogatina de culpas. Um vai passando a culpa para o outro, e aí o povo vai reclamando, os pais vão reclamando, a própria igreja se intromete nesse tipo de assunto também para falar que o tratamento não é devidamente, né? Não está um tratamento correto ali no reformatório da cidade. E ao invés de você estar recuperando a juventude, você está condenando de uma vez e jogando de escanteio para um buraco bem fundo. Então o livro vai trazer um grupo de rapazes aí, acima dos 30, né? Mais de 30 moradores de rua, na idade ali, no mais tardar 16 anos, então são várias crianças ali, a maioria dos personagens tem entre 10 e 13 anos, e aí você conhece essa história de grupo. No começo nós acompanhamos todos os crimes da roubo, pequenos furtos, até que chega uma hora, tem uma cena aqui em que o Pedro Bala, que é o personagem principal, que ele é o capitão dos Capitães da Areia, ele é o líder do grupo, né? Ele estupra uma menina na praia, eles moram num trapiche, que é como se fosse um galpão abandonado, e ele estupra uma menina e ela pede, implora para que ele não faça isso, que ela é virgem, não faz isso, vai acabar com a minha vida, e ele mesmo assim, sedento de querer, impõe a força dele e acaba praticando o ato, né? E essa parte eu já fiquei meio assim, falei, eita, mano, tipo assim, eu não vou ficar torcendo para a protagonista que tem esse tipo de atitude. Então eu fiquei meio assim, falei, não, vamos ver a onda aí, vamos ver o que dá. E aí, aos poucos, Jorge Amado consegue fazer com que você vai pegando a empatia, vai entendendo por que aquela criançada está toda ali abandonada e por que eles fazem isso, né? Porque é o que resta, né? Sociedade abandonou, governo abandonou, escola abandonou, na verdade nem existe, né? Hoje em dia a gente é muito agraciado com escola pública, né? Mas pelo que eu entendi ali, você não era qualquer pessoa que entrava na escola. Esse monte de rapazes, eles ficavam muito aleatórios. Sem professor, sem pai, você não tinham referências, né? Não tinham com quem se basear. E aí o mundo do crime é o que resta. Eles viviam como crianças
mas como homens ao mesmo tempo, porque eles fumavam, bebiam, a maioria já fazia sexo com 13 anos, não sexo apenas com outras mulheres de fora, com outras meninas de fora, mas também entre eles. Então assim, mostra que eles se relacionavam entre eles por uma questão de carência. Eles, por mais bruto que fossem, no fundo, ainda eram crianças. Tem um capítulo aqui que fala sobre o carrossel na cidade, deixa isso bem claro. Por mais que ele seja o grupo temido ali do bairro, né? Eles, no fundo, ainda são crianças, ainda se divertem. E no final do livro aqui tem um discurso de mais de 2 páginas que Jorge Amado fez questão de colocar. E tem um trecho ali que eu achei bem interessante, que o narrador fala: só se pode ser criança quando se tem pai e mãe para que você seja criança, né? Um pai e mãe que te garanta uma casa, carinho, amor, comida, roupa, e aí você pode se permitir ser criança, que se preocupa em estudar, que se preocupa em brincar, que se preocupa em ser feliz. Na ausência de tudo isso, o que te resta é sobreviver. Como que você sobrevive no mundo? Não estou passando pano também para qualquer tipo de bandido, qualquer tipo de crime, não é isso. Estou querendo dizer que é entendível de onde vem. E aí, o que mais choca no livro, que deixa a gente mais triste, porque são crianças, né? São seres humanos que foram largados para desenvolverem sozinhos. E aí o livro vai acompanhando a etapa desses furtos que eles fazem, mostra a união entre eles, como que eles se veem como um grupo muito coeso e fechado, em que eles não se traem, e os traidores são postos para fora, e você vai criando um laço, porque a narrativa vai mudando de um para outro, e a cada episódio você acompanha um pouquinho mais a vida de cada um, e aquilo vai te dando uma tristeza, porque não tem futuro. O que causa maior tristeza quando a gente vê uma criança sofrendo é porque você imagina que aquela criança não tem futuro. E o que você faz, né? O que você pode fazer para mudar o mundo dessas crianças? Seja um exemplo. Uma parte do livro aqui, eu comecei a falar do livro, mas não tem muito o que falar, né? Então a gente entra nesses assuntos mais pessoais. Uma parte do livro que fica bem clara é: eles conseguem sair do trapiche, né? Eles conseguem, ao passo que o livro evolui, os anos se passam e eles conseguem evoluir. Todos os talentos estão lá. Todos os talentos. As crianças manjam. Tem um que chama professor, que ele rouba livros para poder ler para as outras crianças. Então ele conta várias histórias e ele desenha muito bem. O sonho dele é ser artista, mas não teve as oportunidades que muitas pessoas têm. E aí, eis um dia que aparece um homem e oferece para ele a oportunidade de procurá-lo, queria investir no menino, para que o menino desenvolvesse esse lado artístico. O outro é músico. Então, tem tudo isso. Várias crianças, vários talentos. E você vê que, tipo assim, se não fossem as pessoas de fora, nada disso ia acontecer. Um deles ainda vira padre, para você ter uma ideia, porque teve uma influência direta de outro padre. Então o livro traz muito isso. Então se a gente pode fazer a diferença no mundo, é através do exemplo, é através da ajuda. Você sendo uma pessoa correta, você fazendo bem, instruindo aqueles que estão vindo depois da gente, porque as crianças estão aqui só para nos substituir. Isso é fato. Nada daqui fica, né? A gente não está feito aqui a gente não está no mundo para ser feito do infinito. A gente morre, daqui a pouco passa tudo isso e outros vêm e você deixa ensinamentos que esses vão ensinar para os outros e assim vai. Então o livro deixa claro que você precisa ajudar de alguma forma. Então é um livro maravilhoso, eu recomendo muito que você leia o quanto antes. É um livro que você vai ter a sua dose de tristeza ali, mas a sua dose de verdade, porque a vida é triste. São vários prismas, né, para você olhar e você consegue identificar várias coisas que na sua realidade provavelmente você não conheceria. É por isso que eu gosto de ler tanto, que a gente entra, né, em várias atmosferas que só a ficção, ou ficção não, no caso aqui, né, é uma ficção travestida de crítica social. Eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você já leu o livro, daqui para frente vai ter um spoiler, eu quero comentar só uma parte desse livro, então esteja com a sua cota em risco. Caso você não queira ver, muito obrigado, fique por aqui. Tá bom? Volta no próximo vídeo, hein? E siga no Instagram, porque no Instagram também tem vídeos exclusivos de lá, bate-papos rápidos, principalmente leitura de contos. Cada semana eu trago um conto para você em vídeo lá no Instagram. Valeu! Como eu ia dizendo, agora vai ser spoiler e eu quero falar para você um pouquinho sobre o personagem sem pernas. O personagem sem pernas, ele é coxo, ele é manco, e o que ele, para mim, ele é o personagem mais profundo que tem no livro. Se você leu, você sabe o que eu estou falando. Ele é tem muito ódio no coração dessa criança. E aí você fala assim, não, mas ele é ruim. Os outros meninos todos têm sonhos, planos, alguns ali levam a vida de boa. Ele tá sempre emburrado, tá sempre com ódio no coração.
E o capítulo em que ele é adotado pela dona do casarão me deixou muito chocado, porque ele é adotado, a mulher quer transferir o amor que ela tinha pelo filho para ele se sente querido, ele se sente amado e ele sente que a vida dele pode mudar dali para frente. Mas ele é fiel aos Capitães da Areia, então ele abre mão da felicidade dele, felicidade verdadeira mesmo, e provavelmente seria uma felicidade que duraria o resto da vida dele. Ele abre a mão em troca do grupo se beneficiar de entrar na mansão e fazer o furto. No fim do livro, eu achei que isso foi muito injusto com ele, porque você vê o professor indo embora, você vê o gato indo embora, você vê outros personagens indo embora, seguindo a vida, e ele ficou. Quer dizer, ninguém colocou na balança também que teria que ficar para o grupo. Então ele tinha esse sentimento de eu preciso merecer esse grupo é minha vida, esse grupo é injusto eu fazer qualquer tipo de traição com eles e ir embora. E todo mundo é aplaudido quando vai embora, até o Pedro Bala no final. Então achei que o autor deixou sem pernas nessa sinuca de bico até a hora final dele ali, né? Na ação em que ele acaba deliberadamente morrendo. E eu achei um personagem muito profundo, porque na vida da gente muitas vezes acontece isso. A gente se dedica, a gente acha que está fazendo a coisa certa, acha que está protegendo a causa certa, protege com mundos e fundos, na sua cabeça está tudo muito concreto e as pessoas não estão vendo da mesma forma. E aí você perde suas oportunidades porque você escolheu abrir mão de algo que em teoria não existe. Então o Sem Pernas é o personagem mais odioso, é fácil entender o ódio dele, ele perdeu o amor de mãe e também deixou de ter o amor de uma mulher, ali no final do livro também, que ele encontra uma mulher mais velha, que ficava bulinando ele abriu mão de tudo isso, então ele é uma pessoa mergulhada no ódio. E aí que a gente faz aquele paralelo, né, entre herói e vilão que a gente vê em filme, né? Os dois, tanto o herói quanto o vilão, principalmente quadrinhos tem muito disso, né? Tem histórias tristes, mas o que você vai fazer com a sua tristeza é que define, né? Se você vai ser uma pessoa boa ou se você vai ser uma pessoa ruim. É um livro que levanta várias questões. O livro foi atacado muito tempo na década que saiu. Hoje em dia é um livro obrigatório para vários vestibulares. E eu acredito que você deva ler, tirar suas próprias conclusões, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu precisava falar desse livro para você. Grande, forte, robusto abraço. Até a próxima. Valeu. Cara, eu já ia terminando esse vídeo aqui, vou ter que voltar só para falar que eu assisti a adaptação cinematográfica também, achei que ficou fiel, embora nunca um filme vai conseguir adaptar todas as realidades que o livro apresenta, né? Todas as nuances, pensamentos, emoções, o filme não deixa claro. Alguns atores ali, né, mirins, não são tão bons, você acaba relevando, mas o filme nem de longe é a mesma qualidade do livro, o filme praticamente não funciona. O filme até metade é confuso, porque eu que li o livro, tinha um background, consegui lembrar ali das partes que eles estavam adaptando para o cinema, muito fiel até, mas o filme não tem pé nem cabeça de começo. E do meio para frente você começa a entender o que o autor queria passar no livro, e aí o filme se finda, né? Mas eu não achei que foi uma adaptação boa, não. Mas os atores talvez não tenham conseguido entregar. O filme também não deixa muito claro sobre as emoções, sobre os pensamentos. Então, se possível, não veja. Fique só com o livro. Valeu.